Bíblia, em Gênesis, temos muitos irmãos viajando, muitos irmãos com família, graças a Deus. A fonte da vida é uma igreja da família. Estou sentindo isso aqui meio escuro, mas é a luz aqui. Aumentei. Quem gostou das paredes assim pretas? Quem gostou? Amém, irmãos? Fica bonito, não fica? Realça aqui à frente, realça a igreja. Aleluia. Daqui a uns dias nós vamos dar uma reformada aqui no púlpito. Os músicos reclamam que aqui é muito pequeno, e é mesmo. Para um ensaio, para uma apresentação especial, dança, fica meio apertado. Então vamos ampliar, aumentar aqui um pouquinho, colocar algumas luzes, ficar mais aconchegante nosso lugar de reunião. Templo é você. Aqui é o nosso lugar de reunião. Templo do Espírito Santo é você. Né? Nós somos o templo. Aqui é um prédio que nós cuidamos porque nossa casa, reunimos juntos e como igreja também nos tornamos templo do Senhor, como igreja, quando nós juntamos. Amém. Abre comigo Gênesis capítulo 12. Pela quarta-feira, hoje de manhã eu falei de Abraão. Eu vou falar agora de uma outra pessoa, mas vou começar aqui em Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis é o livro mais lido na Bíblia, eu acho. Porque todo mundo que vai começar a ler a Bíblia, lê em Gênesis. Mal termina Gênesis, já parou de ler, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Começa. Não passa de janeiro. Vai ler Gênesis de novo agora, em 2020, né? Então, falar de Gênesis todo mundo conhece. É um livro lindo. Gênesis quer dizer origens, criação, origem. É a origem de tudo que Deus faz nas nossas vidas. Tem esse nome de Gênesis. Origem da criação do homem. A origem de como que o pecado entrou, né? O conhecimento. Os habitantes da terra, os primeiros povos. A origem de como Deus entrou na história humana através de Abraão. É um livro lindo. A origem dos primeiros homens da fé. Primeiros homens da fé, começando lá com Enoques, começando com Adão, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, José. É um livro maravilhoso, chega a ser épico, mas cheio de fé, cheio de histórias, milagres. Precisa estudar o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, vamos orar, coloca a sua mão na palavra de Deus. Pai, te damos graças por esse momento. Oramos que o Senhor fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, tua graça, tua unção, tua direção agora, na tua palavra, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão, que irmãos? Abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha, quantos anos, irmãos? 75 anos, quando saiu de Harã. Eu acho que aqui não tem ninguém com 75 anos. Mas vai chegar lá, vai passar disso, muito mais. Né? Vamos lá. Nós temos... Deus é um Deus de mudanças, Deus é um Deus de transformação. Deus muda a história de uma pessoa, porque Deus entra na nossa história, Deus nos alcança. Eu fui alcançado por Deus, sem nem saber que eu estava sendo alcançado. Eu fui buscado por Deus, sem nem saber que eu estava sendo buscado. Estava sendo amado pelo Senhor,
mesmo sem saber que eu estava sendo amado por Deus, Deus me buscou. Deus é um Deus de transformação, mudança, e Deus reescreveu a minha história de vida. Assim também com a minha esposa e com muitos de nós aqui, claro, sem perceber, de repente algo está nos buscando, trazendo para perto do Senhor. Eu me senti verdadeiramente buscado pelo braço de Deus e trazido, e Deus fez uma mudança na minha história. Deus alcançou Abraão, e um dia vem para Abraão que já tinha, eu tinha 15, Abraão tinha 75, irmãos, 75, eu tinha muitos projetos, né, para queimar ainda, estou queimando, vou queimar muito sabuco ainda, né, vou queimar muita lenha para frente ainda. Abraão tinha 75, e a voz de Deus vem na vida dele: sai da sua casa, sai da sua parentela, seus parentes, seu pai, Terá ainda era vivo, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia que terra que era, Deus só deu o rumo, só a distância, falou o nome dela, vai, na hora que você chegar você vai saber que terra que é, e como que ela é. Mas Deus falou: serei contigo, tu serás uma bênção, abençoarei você, e os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem, esses estão encrencados comigo. Então, quando uma pessoa se levanta contra você, seja ele quem for, preocupa não, irmãos, a justiça é de Deus, porque Deus toma para si toda a ofensa que é feita contra você, toda, seja de pessoas, ou seja do próprio Satanás, que usa às vezes pessoas. Abraão ouviu aquele chamado, o que ele fez? Acreditou. O que Sara, que também já era uma senhora de uma certa idade, o que ela fez? Creu, também acreditou, e os dois decidiram ir para Canaã, sair daquela história deles, que praticamente já estava tudo acertado, né? Abraão ali, Ló ia ser seu herdeiro, e Deus fala: não, farei de você uma grande nação, te darei herdeiros. E Abraão e Sara, como você sabe, Sara era estéril, já eram pessoas de certa idade, Deus promete essa herança, 75 anos, Deus mexe conosco, irmão. Eu quero que você permita Deus mexer com você, eu quero que você permita Deus mexer com a sua história, não importa quantos anos nós temos, como Deus faz nas nossas vidas. Com esses anos de ação pastoral, tenho visto muitas histórias, como eu sei de quantas pessoas Deus pegou lá embaixo e reescreveu a história. Eram histórias de fracasso, eram histórias de bebidas, eram histórias de casamento destruídos, eram jovens sem perspectivas, é história de pessoas financeiramente destruídas, e Deus levanta essas pessoas, renova, reescreve a história. Homens sem honra, transformado em homens de honra, Abraão era sem história nenhuma ali, uma região chamada Padarã, onde hoje é uma parte da Síria, onde houve essas guerras lá na Síria, e ele acredita. Eu quero que você acredite que Deus tem um propósito na sua vida. Você pode perguntar: mas como, Senhor? Como? Eu quero que você acredita que tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus. O apóstolo Paulo fala disso lá em Efésios, capítulo 1, abrindo os nossos olhos, do nosso coração, do nosso entendimento,
para compreender a extensão, a grandeza da nosso chamado em Deus, da nossa vocação. O que Deus tem para nós. Deus trabalha, Ele quer trabalhar. Permita o Senhor. Acredita como Abraão. Aquilo entrou no coração de Abraão. Permita isso entrar no seu coração, queridos. Que Deus pode fazer na sua vida em 2020 muito mais. Ou no final desse ano, em 2020, muito mais. Deus que escreve história. 2020 eu vou completar 60 anos, graças a Deus. Não me sinto nem um pouquinho mais cansado que quando eu tinha 30 anos, quando eu fui ordenado pastor. Não diminuiu nem um pouquinho os meus planos, nem a minha visão, nem meus sonhos. Em relação ao reino de Deus, acredito. Nossa história, uma parte dela passa por aqui. Quando saímos da nossa casa, saímos de Goiânia. Foi fácil sair de Goiânia? Foi não, irmãos. Foi não. Deixar toda uma história de evangelho, de família, dos filhos. Meus filhos eram adolescentes. Deixar minha família, o meu contato com os nossos pais. E saímos para uma terra que eu não conhecia, só muito pouco, talvez de ouvir falar apenas, Ribeirão Preto, região. E o que Deus fez nesses já 18 anos que estamos em São Paulo, como Deus tem feito, louvo a Deus por isso. Faria de novo, muito mais. Que Deus fez com os nossos filhos, aleluia. Faríamos de novo. Decisões certas em Deus, abençoa nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso futuro. Abraão, Deus fez isso com Abraão, mas eles não tinham filhos. Se passaram 25 anos, até que Sara, 24 até Sara engravidar, 25 até ela dar à luz. Abre comigo aqui em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara. Aleluia. Deus é sempre bondoso. Fala para o seu irmão assim: Deus sempre será bondoso com você. Sempre. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela como que, irmãos? Prometera. Deus vai fazer com você como Ele te prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo, ou se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, quando eu lhe dei um filho em sua velhice? Quem quer crer assim? Aleluia. Quem diria que você vai se tornar uma pessoa próspera? Quem diria que você vai ser uma pessoa usada por Deus, uma bênção, um agente transformador de Deus? Quem diria que Sara podia dar à luz da velhice?
Quem diria que Abraão pudesse ser pai na sua velhice? Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é a promessa de Deus, irmãos. Quem não importa o que as pessoas comentam, importa o que a palavra que Deus colocou no seu coração. Importa o chamar de Deus nas nossas vidas. Quem diria que aquilo ia acontecer? Quantas pessoas não debocharam de Abraão e Sara, quando eles falaram que Deus lhes tinha dito que Sara daria à luz. Quantas pessoas não chamou Abraão e Sara de malucos? Quantas pessoas, está aqui. Deus não falha em suas promessas, nem em sua fidelidade. Amém? É o acreditar. Posso estar lá embaixo hoje, posso estar sentindo lá embaixo hoje. Deus é quem sabe levantar em honra, em honra. Isaac nasceu, o nome Isaac quer dizer sorriso, riso, graça de Deus. Isaac nasceu pela graça, pela bondade. Isaac é símbolo da salvação do cristão, que é pela graça, que é pelo milagre. Isaac é fruto de um grande milagre. Pela graça, porque Deus falou com Abraão. Nós somos salvos pela graça. Somos resgatados pela graça, pelo sangue de Jesus. Ninguém aqui pediu para Jesus morrer na cruz por você. Alguém pediu para Jesus morrer na cruz por você? Mas Ele morreu na cruz para você ser salvo. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Ninguém pediu para Jesus morrer em nosso lugar. Eu não pedi para Jesus morrer em meu lugar. Ele morreu. Foi para a cruz, derramou seu sangue. E eu não pedi. Eu ganhei. Graça. Isaac é graça. Isaac nasce. Aparece para o mundo. Toda pessoa em Deus é uma esperança do Senhor. Todo ser humano para Deus é uma esperança de transformação de um mundo melhor, de um propósito de Deus que precisa ser cumprido, de um plano de Deus. Toda criança é uma esperança, por isso é uma guerra, por isso é uma guerra. E abrindo aspas aqui, é por isso que nós levamos tão a sério o trabalho com crianças na igreja. Tem um trabalho com crianças, Geração da Fonte, como o ministério mais importante da Fonte da Vida. Mais importante. Cada criança é uma esperança de um mundo melhor. É um Isaac. É um Isaac. Por isso você, pai, mãe, precisa crer pelo propósito de Deus no seu filho, na sua filha. Profetizar, crer. Pelo seu filho, importa como ele está hoje. Se é neném, se é criança, se é adolescente, se já é um filho adulto. Meus filhos estão com 30, 32 anos, 33 anos, nós estamos profetizando sobre eles, crendo. Isaac nasceu. Agora o que me importa aqui de Isaac, que mesmo ele nasceu sendo filho de Abraão, filho de Abraão e Sara, Isaac também precisava ter sua experiência com Deus. Todos nós precisamos ter esses passos de fé, nossa experiência com o Senhor. Durante alguns anos, quando eu converti, início de caminhada, Deus colocou um homem muito importante, um casal, sempre falo deles com muito carinho, tenho muito amor por eles. Primeiramente, Deus usou uma pessoa chamada Douglas e Laura, alguns já devem ter ouvido eu falar deles, que cuidaram de nós, primeiramente de mim, depois da minha esposa, quando ela converteu também. Meu tempo foi mais longo, era mais novo, mas um bom tempo, eu precisei crer através dele. Minha fé era muito frágil,
um adolescente um pouco, emocionalmente um pouco conturbado, mas criei, porque olhava, fui amado por eles, cuidado, e eu tinha realmente como um homem de fé, e às vezes eu falava do meu coração, então se eles creem, então eu também posso crer. Até que um dia eu tive que passar a ter minhas próprias experiências com Deus. Olhava, não, no começo eu precisava crer através deles, graças a Deus, criança na fé, mas chegou um dia que eu precisava crescer também e ter a minha própria experiência com Deus. Todos nós precisamos. No capítulo 26 de Gênesis, abre por favor lá. Interessante que Jacó passa pela mesma coisa. Depois os filhos de Jacó também passarão, cada um deles, pela experiência de mudança. Gênesis, aqui nesse momento, Isaac já era adulto, Isaac já tinha os 2 filhos, Esaú e Jacó, Abraão já havia falecido, Isaac era Isaac e a terra e o mundo, houve fome naquela terra. Que terra que era, irmãos? A terra de onde Abraão saiu e foi peregrinar, a terra de Canaã, terra da promessa, também posso chamar de terra da aliança. Qual o sentido dessa terra? Promessa de Deus, amém? Quero que você entenda assim, creia assim. Houve fome naquela terra, no lugar onde eles moravam, como havia acontecido também nos tempos de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se nessa terra que eu te indicar, permaneça nessa terra, mais um pouco, e eu estarei com você, e o que, irmãos? E o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Aí Deus continua falando aqui. Houve fome naquela terra. A terra vizinha, próxima a Canaã, é o Egito, ainda hoje. E o Egito tem até hoje, né, o rio Nilo. E o Nilo naquela época, e durante toda a história do Egito, o Nilo é um rio importantíssimo, porque o Nilo tem as enchentes, e ele provê semeadura, colheita. Quando ele enche, ele aduba as margens, aí quando ele desce, os povos plantam ali, até hoje se faz isso, aí se irriga, então tem colheita certa todo ano, tem fartura no Egito, vem do rio, tem fartura do Egito, assim era a história. Por isso o Egito se levantou como uma grande civilização naquela época, era a maior potência econômica, militar da época, era sinônimo de segurança, de paz pelo poder do faraó, segurança, paz, suprimento, alimento. Isaac vivendo dias de seca, vivendo dias de crise, naquele lugar. O que as famílias estavam fazendo naquela época? Todo mundo migrando para o Egito. Isaac tinha Jacó como filho, Esaú, sua esposa Sara, seu rebanho, ameaçados daquela seca. Certamente ele pensou, eu vou também para o Egito. Rebeca. Rebeca era a esposa de Isaac, né? Sara já havia falecido. Então estava ali, Isaac tinha Rebeca, tinha os 2 filhos, seu rebanho. Certamente ele pensou, eu vou para o Egito.
E Deus vem na história de Isaac e fala com Isaac: permanece na terra. Permanecer na terra é permanecer na promessa, na palavra, no chamado de Deus. Isaac podia ir para o Egito. Deus colocou nas mãos dele a escolha. A escolha. Ele podia olhar para o Egito e ficar fascinado pelo Egito, pela abundância. Vamos para lá. Vamos para lá. E de repente, no impulso, sair da terra. Sair da terra é sair da palavra, sair da promessa. Somos muitas vezes tentados por aquilo que os nossos olhos estão vendo, por aquilo que os nossos ouvidos estão vendo, ficamos fascinados por aquilo que é solução imediata. Nós gostamos muito de soluções rápidas para os nossos problemas. E às vezes escolhemos viés mais fáceis, que na verdade são desastrosos. Porque saímos do chamado, saímos da palavra, saímos do melhor de Deus. Saímos. Como eu falei, eu vi muita história de homens e mulheres serão levantadas. Mas eu vi muita gente mergulhando, afundando. Muita gente patinando, não saindo do lugar. Por quê? O Deus é o mesmo. Por quê? O Deus é o mesmo. Mas são nossas escolhas. São o que nós estamos realmente, é a atenção que nós estamos dando àquilo que nós estamos ouvindo de Deus. O que nós estamos ouvindo. Quando falamos da seriedade de ler a Bíblia toda, é para que você possa ser alimentado, não pelo jornal que você lê todo dia, não por uma mensagem apavorante que circula numa rapidez nas mídias sociais, e às vezes até mentirosas, para que você possa ser alimentado pela verdade da palavra, que te fortalece, que te chama, que te desafia. Por isso é importante. Isaac foi desafiado por Deus: permanece na terra, semeia na terra. Mas semear em tempo de sequidão, vou perder até a semente, mas eu vou escolher aonde eu vou semear. O que Isaac fez? No versículo 12, Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra. Uma versão fala: Isaac formou lavoura. Outra versão eu gosto, diz: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? O Senhor o abençoou. Irmãos, o Egito, aparentemente, era um resultado rápido. Quantas pessoas, nessas pirâmides financeiras, ou loteria também, acha que é uma solução para ganhar um dinheiro fácil, rápido? Ilusão. Pode até ganhar, perde tudo. Perde. Acaba. Porque é uma solução rápida. Um propósito de Deus, ele é formado, ele acontece pela minha semeadura, semeando e colhendo, semeando e colhendo. O Egito era uma solução rápida, mas era sair fora do propósito. Aí Deus não tem compromisso comigo. Deus tem uma aliança com a promessa dele, com a palavra dele na minha vida. Isaac podia acreditar ou não acreditar, permanecer na terra ou não permanecer na terra, ficar na palavra ou não ficar na palavra, no impulso de decisões erradas.
Quantas pessoas fracassam em seus negócios, em seus casamentos, em seus planos? Quantas pessoas escolhem o viés mais fraco? Abre comigo, guarda esse texto aqui e abre comigo Provérbios. Marca o texto de Gênesis 26. Abra Provérbios 24. Versículo 10. Que você guarde esse versículo durante todo o seu ano de 2020. Eu guardo ele durante toda a minha vida. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou quão pequena é a sua força? Se você vacila, se você se faz fraco no dia da angústia, se você se faz fraco no dia da dificuldade, da angústia, quão pequena é a sua força, ou quão limitada é a sua força? Deus falou para Isaac, semeia. Alguém aqui já trabalhou na lavoura? Amém. Pelo menos um aqui, companheiro aqui, né? Semear é um ato de acreditar. Semear, colocar uma sementinha ali no chão. Semear é um ato de fé. É de fé mesmo. Que você vai jogar a semente, que a semente é boa, que vai chover, que vai molhar. E o milagre do surgimento daquela semente. E o milagre de uma planta nascer daquela semente, do fruto vir, de se multiplicar, é semeadura. É fácil muitas vezes? Não. É o acreditar todos os dias. É a força. Muito fácil abandonar plano, romper relacionamentos, alianças, quebrar vínculo com pessoas, com família, com irmãos de fé, sair achando que cada lugar é melhor que o outro. Nunca vi ninguém prosperar assim. Vi pessoas permanecerem, acreditarem, que acreditam e serem abençoadas. Isaac semeou, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou, porque o Senhor o abençoava. Como eu disse, um resultado em Deus, ele é construído a esforço. Ele é construído, ele não nasce pronto. Um resultado em Deus não vem sempre é pela graça, mas ele não vem de imediato. Ele é construído em semeadura. Ele é construído degrau a degrau. Ele é alcançado caminhada após caminhada no Senhor. Mas chega lá. Como é lindo aquele texto de Gênesis 21 que nós lemos. Quando Abraão pega aquela criança no colo, os 25 anos que ele esperou, se transformaram em poucos dias, ao contemplar o cumprimento de uma palavra. Quando Isaac colheu e viu que a sua semente havia se multiplicado 100 vezes, ele entendeu que o milagre é permanecer na palavra, é permanecer no chamado, é olhar, é lutar, mesmo que é difícil. Não vou vacilar, não vou me entregar, não vou dar ouvidos, não vou ficar preso às frustrações, não vou ficar preso às palavras desanimadoras,
as notícias negativas. Não vou ficar preso. Talvez Isaac ouviu de muitas pessoas: você vai morrer de fome com a sua família, vão embora. Isaac deve ter ouvido muita gente, e viu muita gente passando: estamos indo. Talvez alguns até dali do clã de Isaac ali, pode ter falado: Isaac, mas nós não vamos. Isaac assumiu: nós vamos permanecer na palavra. Deus tem um propósito para a sua vida, queridos. Deus falou para Abraão: você será uma bênção. Não abra mão disso. Não abra. Deus é um Deus transformador. Não abra mão disso. Deus é um Deus de restauração, de restituição. Deus é um Deus que nos busca, talvez em um momento que nós vacilamos, mas Ele restaura, Ele resgata o chamado, a promessa, mas Ele faz cumprir. Não vamos começar apenas mais um ano, porque um ano, temos muitos pela frente, vamos só mudando de nome, de número, mudando de número, só mudando de número. Mas permita Deus transformar a sua vida através dos anos e fazer de você uma bênção. Amém? Quem vai crer assim? Amém, irmãos? Queria que você fique de pé, por favor.